Daqui a pouco, os blogueiros esquerdistas vão começar a chamar a jornalista da Globo de extrema-direita, porque Malu Gaspar, mais uma vez, deu um choque de realidade nos colegas da Globo News e os deixou sem graça ao mostrar por que a derrota de Lula é irreversível, mesmo investindo tanto em propagandas que não convenceram o cidadão que sofre com tantos erros do desgoverno. E nós precisamos repercutir, porque quando uma análise como essa vem da grande mídia, é porque a situação é pior do que eles deixam transparecer. Vamos ao vídeo então. Mas antes, quero pedir sua ajuda para espalhar esse vídeo para mais pessoas de bem. Deixe seu like, comente e compartilhe. Juntos somos mais fortes. As pessoas não votam mais da maneira como votavam antes. Então, quer dizer, essa comunicação que o governo acha que não existe, ela pode até existir, mas ela não é tão eficiente no sentido de influenciar o voto como era no passado. Antes o eleitor pensava, o governo fez isso, fez aquilo, vou votar no governo. Hoje mudou. Tem mil outras questões, ou algumas outras questões em campo que acabam colaborando para a formação do voto do eleitor, como o cansaço, a questão antissistema, a forma de se informar, enfim. Pois é, Júlia, isso é uma constante. A gente que já está ficando velho nesse métier sabe que todo governo, quando chega a taxas de reprovação que não agradam, quando a aprovação é baixa, a menos do que se esperava, a culpa é sempre da comunicação. Já era na época do Paulo Pimenta, agora também no caso do Sidônio, e pelo que a gente lê dos relatos da reunião, foi justamente isso, né? O ministro Rui Costa reclamou da comunicação do governo e o Sidônio botou a culpa no antecessor. Agora, é aquela coisa, a gente tem que entender se a questão é a comunicação ou se são as entregas que podem estar sendo muitas, mas não estão sendo dirigidas para quem precisa ser atingido. Né? Eu acho que essa coisa da comunicação ela é um argumento fácil de se colocar, mas de repente as entregas não são as que poderiam levar o governo adiante. Né? De repente nem são tantas entregas assim, né? É preciso entender do que se trata. E é por isso que eu acho que é importante entender que entregas são essas que o governo acha que a população não está sabendo. Tem uma outra questão, né, Júlia, que é um problema que está posto desde 2022 e aparentemente o governo não conseguiu resolver, que é esse novo voto, essa nova maneira de decidir o voto que você mencionou e que eu situaria mais especificamente nesse grupo do eleitorado que é mais empreendedor, que não está tão preocupado com programas sociais, que tem outras coisas na frente, tem outras coisas no horizonte, né? Essa classe média que mora nas periferias das grandes cidades, que se mostrou muito forte na eleição de 2024 e que com certeza vai ter um papel decisivo agora em 2026. São empreendedoras de periferia, são mães solo, são motoristas de Uber, são entregadores de iFood, são evangélicos, né? Gente que está preocupado com um outro tipo de questão, valores mais conservadores. Então, tudo isso entra no combo. Não sei se um único Sidônio seria capaz de resolver tudo isso de problema. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a presença do ministro Rui Costa para debater com ele, né? Porque a comunicação é o básico, né? Olha, não estão entregando, a gente sabe. O presidente Lula fez um cálculo, eu apurei mais a mesma coisa que o Valdo, que ele teve uma conversa com o Alcolumbre nos últimos dias, um pouco antes de anunciar o nome, que ele disse que iria enviar a indicação para o Senado. O Alcolumbre teria dito, olha, talvez você não tenha os votos e não sei o quê. E o presidente falou, vou tentar, vou arriscar. E tem dois cálculos aí. Um é esse que a gente colocou no blog, que é o seguinte, já que você precisa mandar, porque a opção seria simplesmente não mandar, deixar essa vaga aberta, o que representaria uma desmoralização para o presidente Lula. Ele não consegue nem enviar um nome de candidato a ministro do Supremo, então quer dizer que ele não consegue mais nada nessa altura do campeonato. Então, isso foi uma avaliação que pesou. A outra avaliação foi o seguinte, se não mandar agora, quanto mais perto da eleição chegar, vai ser pior. Né? A ideia é tentar correr com essa indicação, tentar calibrar com a campanha que eles estão fazendo, você mesmo descreveu aí com viagens e visitas aos senadores,
com uma ajuda preciosa do ministro do Supremo, André Mendonça, que está envolvidíssimo nessa campanha, e tentar conseguir que isso seja votado entre abril e maio. A nossa André Sadi também deu uma apuração que combina com essa, mostrando que os ministros do Supremo também estão engajados nessa campanha, depois da resistência que houve, porque muitos queriam o Pacheco, assim como o Alcolumbre, inclusive e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que também desistiram, porque acham que quanto mais tempo demorar, isso pode acabar, essa indicação e essa votação podem acabar sendo atrasados e acabar perdendo o timing da eleição. Por quê? Aí vem essa coisa da fala do Lula, que eu acho importante a gente colocar em contexto. O presidente Lula está muito preocupado com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo virar uma pauta prioritária na eleição. E a gente sabe que os senadores são os únicos que podem aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Diante dessa crise que nós estamos vendo hoje no STF, não é pouca coisa. Então, quando o presidente Lula fala que os senadores pensam que é Deus, ele está se referindo a isso, né? São os únicos que podem derrubar ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo já pensa que é Deus, imagina o senador que está acima do ministro do Supremo. E aí, qual é o lance? Ele precisa focar nessa eleição, na eleição de uma bancada forte ou competitiva no Senado, porque o que se anuncia agora nessa eleição, quando o Senado vai renovar 2/3 das suas vagas, é justamente uma campanha ferrenha em que candidatos que vão pela direita, oferecendo ao eleitor a bandeira do impeachment do ministro do Supremo, devem ter bastante chance. Então, o presidente Lula também está preocupado com isso. O jogo é intrincado, né, Marina? É como se fosse aquele cubo mágico. Você vira de um lado, sai a pedrinha do outro. Vira do outro, sai a pedrinha do outro. Então, é delicado o cálculo, mas não tinha opção. Se o presidente não manda agora, aí mesmo que ele podia ficar sem ministro do Supremo. É quase como... Não é à toa que tem um ministro muito próximo do Lula, um ministro muito importante, que está insistindo para ele não ser candidato. O PT, a esquerda, está em pavor, porque o Lula não consegue mais discursar, falar. A idade chegou, gente. E vamos lá, com a idade chegando, o Lula perdeu uma capacidade que é muito importante para ele, a de mentir. Ele está falando a verdade agora, ele está cometendo um sincericídio atrás do outro. Traficantes são vítimas dos usuários, se está caro não compre, se você está endividado, pare de gastar. É uma besteira atrás da outra que esse cara fala. E agora, num discurso que ele estava dando ontem, ele admite que não é honesto. Você está achando que eu estou exagerando? Então tá. Esse é o trecho que está viralizando da fala do Lula. Esse tipo de comportamento que está causando terror, né, que está assustando as pessoas mais próximas dele. Porque o Lula, quando ele pega o microfone, ele fala uma besteira. Nesse momento aqui, ele admite que ele não é honesto. Escuta aí. Tá cheio de jovem na idade de vocês que fica na internet todo dia. Nenhum político presta. Todo mundo é ladrão. Todo mundo é corrupto. Todo mundo. Então eu queria pedir para vocês o seguinte, em benefício de vocês, quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale. Realmente a rejeição está acertando ele, né? Para ele estar falando isso, quando vocês acharem que eu não presta, que o meu povo não presta, que o Camilo não vale nada, a rejeição realmente está afetando a capacidade do Lula de pensar. Os deputados. E o Olavo de Carvalho tinha falado isso, viu? Que a rejeição ia tornar Lula doido. Não vale, que o prefeito não vale. Ainda assim, não desistam da política. Entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Peraí. Vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Ou seja, eu não sou honesto, mas vocês são. Então entrem pra política. Vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Ai, Lula, você tá um cara sensacional, irmão. Você tá ajudando demais a gente. Por favor, continue. Sidônio, eu tô do seu lado. O Rui Costa jogou pra cima de você essa batata quente, mas não é sua, Sidônio. Você tentou fazer um milagre. Você até conseguiu diminuir a rejeição dele lá atrás, mas, Sidônio, não tem como, cara. O cara não se ajuda. Entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja.
Então não se acovardem, entre na política, escolha um papel e todo mundo pode assumir responsabilidade, sobretudo para desmontar a... Bom, desmontar o quê? A corrupção que você aprontou, porque a percepção da população é que nós voltamos a ter um governo corrupto, a insegurança voltou a ser um dos principais problemas da nação, o preço dos alimentos e o custo de vida voltou a subir, e a sua rejeição não para de subir, não é por culpa do Sidônio, uma comunicação que não sabe entregar o que você está fazendo, mesmo que você não está fazendo nada. E quando finge que fez, na verdade, é um esquema de corrupção, como é o caso do Gás do Povo, o Gás para o Povo. É um esquema de corrupção que você criou para simular que estava ajudando a população e o tiro saiu pela culatra. Então, Lula, é um produto vencido. As pessoas não te querem mais. Até a esquerda não quer mais saber de você. Já entenderam que está na hora de você pular fora. O que eu acho que vai acontecer? Que tá um movimento crescente no entorno do Lula. Para ele não sair derrotado nessa eleição, que seria um terrível fim para a sua vida política, o ideal é que o Lula não seja candidato e coloquem outra pessoa. Aí já começam a ventilar aí o nome do Haddad, até o do Camilo Santana, esse que está na frente do MEC agora, que está envolvido aí nos escândalos de superfaturamento de kits didáticos, que envolve também a nora do Lula e o filho do Lula. Tá? Esse é o pessoal aí que eles estão começando a pensar em colocar como candidato à presidência. Por quê? O Lula não consegue mais falar. Ele não consegue fazer a única coisa que eu colocava à frente dos outros, que era mentir. Ele está cometendo um sincericídio atrás do outro e agora ele fala, na maior naturalidade, que ele não é honesto, que seja a pessoa honesta que você quer que eu seja. E aí? Lembra quando ele falou assim que eu não vou enganar o povo mais uma vez? Ninguém importou. Achou que era um deslize, né? Eu não vou enganar o povo. Quando ele dizia que mentia do número de crianças nas ruas do Brasil, que tinha 30 milhões de crianças nas ruas do Brasil. E uma mentira da ontem, inclusive, foi o dia dele, né? O dia do Lula. Só que o Lula agora, se ele não conseguir mentir, se ele continuar no sincericídio, não tem como ele ser candidato. Pessoal do PT, vai ser uma surra que vocês vão levar. Me desculpa. A gente não está precisando nem trabalhar. Sabe, o nosso trabalho de divulgar a podridão do PT e do Lula está sendo muito facilitado.